Vamos falar de Estúpida Eu, essa biografia da Camila Coutinho, que eu já vou começar pelos pontos positivos. Ele é um livro bastante curtinho, direto ao ponto, traz alguns ensinamentos e parece honesto. Mas, já indo para os pontos negativos, alguns momentos parece que ela está reforçando características que ela quer que o público a enxergue de determinada maneira, sabe? Então, eu geralmente falo aqui que quando eu leio uma biografia de alguém famoso, eu fico um pouco atenta para ver se essa biografia não acaba sendo uma peça publicitária, sabe? Uma forma de a pessoa se promover, contando uma parte da vida dela que é interessante, ou às vezes até fazendo algumas modificações. E esse livro ele ficou no meio, ele me pareceu honesto, mas eu senti um pouco desse temperinho assim de ela reforçar algumas coisas, ela se define algumas vezes de determinada maneira que parece que é como ela quer ser lida, sabe? É uma biografia focada no trabalho dela, não tem quase nada sobre a vida pessoal dela, o que para quem é fã pode ser uma decepção, mas para mim foi enriquecedor porque eu só conheci ela assim de ouvir falar, sabe? Então, qualquer informação sobre ela seria novidade para mim, porque eu não acompanho de perto, mas talvez quem acompanhe e já sabe um pouco dessa trajetória dela, gostaria de uma biografia um pouco mais pessoal. E o audiobook podia ter sido narrado por ela. Eu não sei se eu estou mal acostumada de audiobooks nacionais serem narrados pelos autores. Eu acho que isso sempre enriquece, sabe? Mas, enfim, é só um pontinho que me deixa um pouquinho decepcionada. Quando eu vi a biografia, eu tinha quase certeza que teria sido ela que narrou e não foi. Mas vamos falar então da biografia dela sem muitos spoilers, tá? Porque é só um en passant mesmo. Eu gosto sempre de trazer um pouco da biografia dos autores. O nome dela é Camila Coutinho, ela nasceu em 87 no Recife, Pernambuco. Ela é graduada em design de moda. Em 2006, ela criou Garotas Estúpidas, considerado o primeiro blog de moda do Brasil, e transformou esse blog em um dos mais influentes do mundo, com milhões de seguidores nas redes sociais. Eu conheci o Garotas Estúpidas quando na minha adolescência, então assim foi nessa época que eu conheci ela de ouvir falar, etc. Então, é legal, assim, realmente me impactou o trabalho dela. Em 2015, ela foi eleita pela Forbes como uma das 30 jovens brasileiras mais influentes com menos de 30 anos. E em 2017, ela entrou para a lista do Business of Fashion, que seleciona anualmente os 500 nomes mais importantes do mercado da moda. Os temas abordados por ela são moda, empreendedorismo, influência digital, branding pessoal e empoderamento feminino. Tudo isso aqui a gente vê no livro. E a atuação atual dela, ela é empresária, influenciadora digital, palestrante e continua atuando no universo da moda e do lifestyle. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, né, quando eu fui escrever os pontos que eu ia falar, e eu me lembrei agora lendo a biografia dela, tem uma coisa, teve um ensinamento muito importante para mim nesse livro, que foi a importância de networking e como que ela tem uma personalidade, parece de se jogar, sabe, nas oportunidades que ela teve. Então, ela foi chamada, ela narra isso no livro, assim, algumas vezes para alguns eventos sociais de pessoas que ela talvez conhecesse, mas a pessoa estava sendo anfitriã desse evento. A câmera morreu, mas enfim, de pessoas que ela conhecia, mas a pessoa estava sendo a anfitriã desse evento, então ela sabia que não poderia dar muita atenção para ela e ela não poderia levar ninguém. E isso, quando eu ouvi ela falando sobre ela, não, né? Quando eu ouvi o livro dela e que a narradora falou sobre isso, eu fiquei pensando que talvez eu teria dificuldade em aceitar um convite assim, por mais que eu gostasse da pessoa, por mais que a pessoa fosse importante para mim, eu sempre fico em uma saia justa quando eu penso em ir para um evento social no qual eu não vou conhecer ninguém, só o anfitrião, eu me sinto, sei lá, fico com medo de ficar deslocada. E ela foi, sabe, nesses eventos algumas vezes, e isso gerou para ela não só amizades legais, mas também contatos de trabalho legais, e ela se jogou, sabe, assim, então eu achei isso admirável, eu acho que me deu um pouco mais de talvez noção para entender um pouco de como que é esse mercado específico da moda, não sei se é assim em todas as profissões, né? Mas eu acho que foi um aprendizado que eu tirei, sabe? Assim, tipo, talvez de valorizar mais esses momentos e de me jogar mesmo não me sentindo tão bem ou tão confortável como eu gostaria. E se for ruim, dá só pra voltar atrás, sabe? Dá só pra ir embora mais cedo. Eu tô um pouco rouca. Mas é isso, me conta se você gostou dessa resenha, se te interessou comprar esse livro. Se você estiver interessado, por favor, usa meu link da Amazon que me ajuda muito. E se você for comprar qualquer outra coisa também, comprando pelo meu link, você me ajuda, tá bom? Um beijo!